Hoje nós celebramos o nosso 15º domingo do tempo comum, e a liturgia desse domingo, nós podemos dizer que ela tem uma característica que é vocacional, porque fala do chamado de Deus. O chamado de Deus aos profetas, o chamado de Deus aos apóstolos, aos seus discípulos e a cada um de nós. Costumo sempre lembrar que ninguém está nesse mundo por acaso. Se estamos aqui, é porque Deus nos chamou. E se Ele nos chamou, é porque Ele quer algo de nós. Se assim não fosse, nós nem teríamos vindo a esse mundo. Então Deus é que nos chamou. E Ele chamou, e nós precisamos saber por que é que Ele nos chamou. E a liturgia de hoje nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso chamado. O primeiro chamado que Deus nos faz, isso é para todos nós, indistintamente, nós que professamos uma fé cristã, é o chamado a sermos profetas. A carta aos Efésios, que nós ouvimos na segunda leitura, mostra que Deus nos chamou antes da criação do mundo, ou seja, Ele já tinha um plano traçado para nós. Ele já nos conhecia antes de nós existirmos, porque Ele é Deus. E depois, então, ao vir a esse mundo, Ele nos confiou uma responsabilidade profética. Mas o que é ser profeta? Duas características para nós identificarmos o que é ser profeta: o anúncio e a denúncia. A denúncia das injustiças do mundo e o anúncio da esperança. O profetismo é marcado com essas duas características. Se não tiver essas duas, não é profetismo. Então nós recebemos a nossa missão profética no batismo. Quando nós fomos batizados, nós somos ungidos no peito e na fronte com o óleo do batismo e o óleo do crisma. E o ministro do batismo, ao ungirmos, ele disse: a partir de hoje, você participa do reinado de Cristo, do sacerdócio de Cristo e da missão profética de Cristo. Nós às vezes nem percebemos quando a gente vai a um batizado, ou quando somos padrinhos, ou quando batizamos nossos filhos, que há essa fórmula no batismo. E ali então, com a unção, nós somos chamados ao profetismo. Então essa é a primeira missão de todo mundo. Só que a grande maioria não exerce essa missão primordial. Esquece do compromisso que é ser católico, como é o nosso caso. Esquece do anúncio, ou esquece da denúncia, ou esquece de ambos, e aí não exercemos nossa missão profética. Porque não é fácil exercer uma missão profética. Anunciar coisas boas é bom, faz bem para todo mundo, é algo maravilhoso. Mas se a gente só anunciar as coisas boas e não denunciar as coisas ruins, a gente acaba mais alienando as pessoas do que ajudando. Então o anúncio pressupõe antes uma denúncia. E aí é que vem o problema maior do profetismo. Na hora de denunciar, é que as coisas se tornam difíceis. É quando nós nos acovardamos, é quando nós nos acomodamos, é quando nós nos escondemos por medo, por achar que isso não é correto,
Às vezes até a gente vê as coisas ruins acontecendo, mas fica bem quietinho no seu canto. Eu não vou mexer com isso, eu não quero me queimar por essa situação. Tem muita gente que procede assim. Só que se nós fizermos assim, nós estamos permitindo que o mal continue no mundo. Vocês viram no Evangelho que uma das razões do envio dos discípulos era para expulsar espíritos maus. E o que é expulsar espíritos maus? É expulsar os demônios que continuam aí presentes, minando a vida das pessoas, de multidões de pessoas, e que às vezes nós não nos damos conta disso, por várias razões. E aí nós estamos nos omitindo na nossa missão profética de denúncia. Então essa é a parte mais difícil. Vocês viram na primeira leitura da profecia de Amós? Amós foi chamado para ser profeta. Ele não se via como profeta. Ele dizia, mas o que será que Deus quer de mim? Eu sou um trabalhador rural, eu cuido de gado, eu cultivo sicômoros, eu trabalho na roça. Por que Deus quer me dar uma missão dessa tão difícil? Ele não entendeu. Mas nem sempre a gente entende os projetos de Deus na nossa vida. Quantas vezes nos é pedida alguma coisa e a gente se sente incapaz de fazer aquilo, se sente pequeno demais para aquela missão. Só que a gente esquece que Deus é muito maior do que aquela missão que nos foi confiada. E se Ele nos chamou, pode ser a maior de todas as missões, grandiosa ao extremo. Ele nos capacita para isso. Por isso, não tenham medo. Quando lhe chamarem para alguma coisa, reze antes. E se aquilo for da vontade de Deus, for um chamado de Deus, com certeza você será capacitado para essa missão. Não tenha medo disso. Só que é comum nós, humanos limitados, ficarmos com medo diante de algum projeto que nos é dado, alguma missão que nos é dada. E foi assim com Amós. Amós sente pequeno demais diante da grande missão que Deus lhe confia. Porém, ele, ao começar a exercer a sua missão, ele viu que de fato não era fácil. Começou a profetizar e logo aparece Amazias, que trabalhava para o rei, e falou, aqui você não fica não. Aqui, esse território já tem dono. E se você começar a continuar falando essas coisas aqui, o rei vai te eliminar. Então eu te aconselho você ir lá para o outro lado para ajudar, porque aqui é território do rei. E quem era o rei? Um rei injusto, um rei corrupto, um rei que fazia coisas que não era de Deus, um rei que colocava as pessoas em situações de pobreza ao extremo, de vulnerabilidade. E Deus chamou para denunciar aquelas situações. E Deus encorajou Amós e disse a ele, é para esse lugar que eu te chamei. Você vai obedecer a mim ou a Amazias? E cheio de coragem, Amós vai dizer ali para Amazias, eu vou profetizar aqui, em Israel, para o meu povo. É aqui que Deus me colocou. Veja a coragem de Amós. Embora pequeno, embora simples, um homem do campo, sem quase nenhuma instrução, se agigantou diante dos poderes do mal, diante dos demônios, e enfrentou-os. É assim que Deus quer que nós façamos. Não tenhamos medo
de exercer nossa missão profética. É o que mostrou para nós o Evangelho de hoje. Nesse Evangelho, Jesus chama os seus discípulos e os envia 2 a 2. Ou seja, a missão é feita em comunidade, em equipe, em parceria. Sozinho a gente não consegue fazer nada. Aqueles que não conseguem trabalhar em equipe, aqueles que não conseguem dividir a missão, não vão muito longe, porque enfraquece. Juntos nós somos mais fortes. E assim Deus envia os 12, 2 a 2 para a missão. E lhes dá poder. Quando nós descobrimos que Deus nos dá poder, nós nos sentimos encorajados, como sentiu Amós na primeira leitura, diante da ameaça de Amazias, como sentem tantos apóstolos de hoje, missionários, diante de situações difíceis, porque sabe que Deus lhe empodera, então Deus lhe dá poder sobre os espíritos impuros. Isso é muito importante que nós tenhamos essa condição, porque se nós nos curvarmos diante dos espíritos impuros, se nós dissermos amém para esses espíritos, eles continuarão tomando posse das pessoas e matando-as. Por isso é importante que nós tenhamos a consciência desse poder que Deus nos dá. Depois, Jesus também, ao prepará-los para a missão profética, dá algumas recomendações. E uma delas é que eles não levassem muita coisa. Aqui entra a característica do despojamento. Quanto mais coisas nós temos, menos tempo nós temos para os outros, porque nós temos que cuidar das nossas coisas. Aí fica difícil ter um tempinho para cuidar dos outros, para ajudar os outros, porque nós temos muitas preocupações. Então ele diz, não leve nada pelo caminho, a não ser um cajado. O cajado é o símbolo do poder profético. Se você olhar, a igreja tem esse símbolo até hoje. O Papa tem um cajado, os bispos têm um cajado, que é o báculo, e é o símbolo do pastoreio, do poder para enfrentar os males. É uma espécie de ferramenta, de arma contra os espíritos impuros. Então o cajado é essencial. Nem a comida é essencial. Deus proverá. Ele diz, não levem pão, não levem sacola, não levem dinheiro. Vá com sandálias nos pés e cajado nas mãos. Sandália é o símbolo do missionário, daquele que vai caminhar muito, daquele que tem que ter os pés confortáveis para andar longe, ir para as outras margens, encontrar outras realidades. Então a sandália ficou como símbolo da missão e o cajado também. São os dois únicos elementos que Jesus pede que leve. Nem grandes bagagens de roupas, nem 2 túnicas. Então ele dá todas essas recomendações e diz, mantenha-se firme por onde vocês passarem, mesmo quando vocês encontrarem rejeições, portas fechadas. Não pensem vocês que o missionário só encontra pessoas que lhes querem bem. Vai encontrar portas fechadas, vai encontrar rejeição, vai encontrar perseguição. Mas diante dessas situações, qual deve ser a postura? Aqui tem uma linguagem metafórica, simbólica, quando ele diz, olha, nessas situações, você tire até a poeira dos pés, onde você não foi bem recebido. Ou seja, não leve nada desse lugar aonde não tem coisa boa. Deixe tudo lá, até a poeira que você pegou na sola dos pés, você deixe lá. Ou seja, não
se deixe envolver por coisas que não são boas. Não guarde no coração coisas que não são boas. Não leve para a sua vida, não tenha fardos de coisas negativas. Quantos de nós às vezes nos curvamos com pesados fardos das coisas negativas da nossa vida, que nós não conseguimos nos desvencilhar, ficamos presos a ela. Há muita gente que dá mais atenção às coisas negativas do que às coisas positivas. Acontece 10 coisas boas, aconteceu uma coisa que não é boa, parece que todas as outras foram anuladas. Promovemos um evento, acontece tudo certinho, tudo de bom, aí uma coisa dá errado. E nós achamos que aquela coisa errada parece que ela tem um poder maior que as outras. Não podemos proceder assim. As coisas boas que acontecem, elas são sempre maiores do que as coisas ruins. Não vamos focar nas coisas ruins. Porque quando a gente foca nas coisas ruins, nós trazemos aquilo para dentro de nós, nós não conseguimos libertar daquelas coisas ruins, e aquilo vai nos envenenando, nos matando, nos distanciando de Deus. Por isso, tire até o pó da sandália dos lugares aonde você deparar com coisas que não são boas. Não leve nada de ruim para a sua vida. E assim, nós vamos sendo bons missionários, bons apóstolos, bons profetas, expulsando demônios, curando doentes, agindo conforme a vontade de Deus, fazendo o bem. Essas duas expressões têm significado de coisa boa. Expulsar os males, curar os doentes, significa vamos ser solidários com aqueles que sofrem, vamos estar perto daqueles que padecem, vamos dar força para aqueles que estão debilitados. Isso é postura de profeta, de gente de Deus, de gente que ama. Então são os ensinamentos que nós encontramos na liturgia desse 15º domingo do tempo comum. Vamos avaliar nossa missão profética e como é que nós estamos procedendo.